O cosmo guarda mistérios que há séculos a humanidade deseja desvendar. A corrida espacial permitiu aproximar os homens de galáxias distantes, descobrindo inúmeros mistérios. Embora muitos segredos pareçam não ter resposta, sem dúvida, a pergunta que mais desafia a humanidade é saber se estamos sozinhos no universo. E há quem acredite que o fenômeno OVNI pode ser a resposta a esta pergunta. Tantos planetas, tantas galáxias, bilhões de estrelas espalhadas pelo universo. Em meio a essa imensidão quase infinita, uma pergunta ecoa há séculos: será que estamos realmente sozinhos? A Terra é apenas um ponto minúsculo no meio do cosmos, e ainda assim, é o único lugar onde sabemos que existe vida. Mas isso faz sentido? Em trilhões de possibilidades, não haveria ao menos mais um planeta com seres vivos? A ciência avança, telescópios captam sinais, naves exploram o desconhecido, mas o mistério continua. Será que alguém, em algum lugar, também está olhando para o céu, se perguntando a mesma coisa? A busca por vida fora da Terra não é apenas uma questão de curiosidade. É uma jornada científica, filosófica e até espiritual. Astrônomos usam telescópios potentes para observar estrelas distantes, em busca de exoplanetas com condições semelhantes às nossas. Alguns desses mundos estão localizados na chamada zona habitável, onde a temperatura permitiria a existência de água líquida. Mas será que a vida precisa seguir os mesmos padrões da Terra? Talvez existam formas de vida que nunca poderíamos imaginar. Micro-organismos em luas geladas, criaturas em oceanos escondidos sob o gelo de planetas distantes. Ou até seres inteligentes, vivendo em civilizações que jamais conseguimos detectar. E se o universo estiver cheio de vida, mas nós ainda não aprendemos a escutar? Apesar dos avanços da tecnologia, nossa capacidade de explorar o universo ainda é extremamente limitada. As distâncias são tão grandes que até mesmo a luz, que viaja a quase 300 mil quilômetros por segundo, leva anos para chegar até algumas das estrelas mais próximas. Nossas sondas mais rápidas levariam milhares de anos para alcançar apenas os sistemas estelares vizinhos. Se existirem civilizações inteligentes lá fora, talvez estejamos simplesmente longe demais para ouvir ou sermos ouvidos. Além disso, há uma questão que poucos consideram: e se outras formas de vida estiverem em níveis de desenvolvimento completamente diferentes do nosso? Podem estar muito atrás ou muito à frente. Talvez estejam na infância tecnológica, sem sequer saber que existimos. Ou talvez estejam tão avançadas que nem veem motivo para entrar em contato conosco. A ausência de provas não é a prova de ausência. Pode ser apenas o resultado da nossa limitação. A busca por vida fora da Terra diz muito sobre nós mesmos. No fundo, talvez estejamos tentando entender o nosso lugar no universo. Se formos os únicos, isso pode ser assustador. Mas se não formos, o que isso significa? A ideia de não estarmos sozinhos pode trazer medo, mas também esperança. Talvez o verdadeiro motivo dessa busca não seja encontrar o outro, mas descobrir quem somos. Durante décadas, ouvimos falar de objetos voadores não identificados. Imagens borradas, vídeos tremidos, relatos muitas vezes contraditórios. Mas até hoje, nenhuma prova realmente concreta foi apresentada. Isso levanta uma questão importante: se realmente estamos sendo visitados, por que nunca tivemos um registro claro, indiscutível? Em um mundo onde quase todo mundo carrega uma câmera no bolso, como é possível que tudo continue tão vago? Talvez a falta de provas concretas não signifique que não exista nada lá fora, mas sim que estamos buscando da maneira errada. Pode ser que esperamos encontrar algo que se pareça com nossas ideias de nave, luzes ou seres humanoides. E se for algo completamente diferente do que conseguimos imaginar? Também existe a possibilidade de que muita coisa já tenha sido registrada, mas não levada a sério. Em um mundo cheio de desinformação, até o que é verdadeiro pode ser ignorado. No fim, a ausência de uma imagem clara não encerra o mistério, apenas o transforma em algo ainda mais difícil de decifrar. À medida que a tecnologia avança, nossas chances de encontrar respostas também aumentam. Hoje, já conseguimos detectar planetas a anos-luz de distância, analisar atmosferas de mundos distantes e captar sinais de rádio vindos do espaço. Projetos inteiros são dedicados a escutar o universo em busca de algo em comum.
Ainda assim, o silêncio continua. É como tentar encontrar uma agulha em um campo infinito, sem saber se a agulha realmente existe. Mas a ciência não desiste. A cada novo instrumento criado, damos um passo a mais rumo ao desconhecido. E se um dia encontrarmos, será que estamos preparados para lidar com essa descoberta? O simples anúncio de vida fora da Terra poderia mudar tudo: religiões, ciência, política, o modo como enxergamos a nós mesmos. Seria um dos momentos mais impactantes da história humana. Mas também poderia causar medo, insegurança, dúvidas profundas sobre o nosso papel no universo. Às vezes, parece que queremos respostas, mas não estamos prontos para as consequências. Mesmo que a descoberta fosse algo simples, como uma bactéria em outro planeta, isso já seria o suficiente para abalar certezas antigas. Provaria que a vida pode surgir em outros lugares além da Terra. E se aconteceu uma vez, pode ter acontecido muitas outras. O impacto seria mais filosófico do que científico. A humanidade teria que se adaptar a uma nova realidade, onde não somos mais únicos. Uma descoberta assim também levantaria questões profundas dentro das religiões, especialmente nas tradições abraâmicas, como o cristianismo. Se Deus criou a vida na Terra, teria criado também em outros planetas. Como se encaixariam esses seres na narrativa espiritual humana? Eles teriam alma, teriam sido visitados pelos mesmos profetas. Para algumas pessoas, isso poderia abalar a fé. Para outras, poderia ampliar o entendimento sobre a criação divina. Afinal, um universo tão vasto pode refletir a grandiosidade de um Criador ainda maior do que imaginamos. Para quem acredita em Deus e no criacionismo, surge outra pergunta inevitável: por que criar um universo tão vasto, com bilhões de planetas, e colocar vida apenas em um? Por falar nisso, tem um vídeo aqui no canal em que eu comparo o criacionismo e o evolucionismo. Depois vá lá assistir, que tá incrível. Mas vamos recapitular. Seria isso parte de um plano maior, ou apenas algo que ainda não conseguimos compreender? Talvez o propósito do universo não seja só nos abrigar, mas nos fazer pensar. A imensidão do cosmos pode ser uma forma divina de nos lembrar o quanto ainda sabemos pouco. E se houver vida lá fora, isso necessariamente diminui o papel da Terra? Ou reforça a ideia de que a criação é muito mais ampla do que imaginávamos? E se, no futuro, formos nós os alienígenas de outro mundo? A humanidade está se preparando para explorar cada vez mais o espaço. Missões a Marte já estão sendo planejadas. Tecnologias avançam rápido. Talvez, daqui a alguns séculos, sejamos nós a pousar em planetas distantes. E se, ao chegar lá, encontrarmos formas de vida simples, como micro-organismos? Como eles nos enxergariam? Talvez, para esses seres, nós é que seremos os desconhecidos vindos do céu. Nesse cenário, a pergunta muda: não é mais se existe vida lá fora, mas como nós agiremos quando encontrarmos. Também existe a possibilidade de que, se houver vida inteligente em algum lugar do universo, ela esteja em um nível tão avançado que nem conseguiríamos compreender. Civilizações que talvez dominem tecnologias que para nós seriam impossíveis, como viagens interestelares, manipulação do tempo ou até formas de comunicação que não usamos. Para eles, poderíamos ser como formigas observando uma cidade, presentes, mas incapazes de entender o que está à nossa volta. E se o contato nunca aconteceu, não porque eles não sabem que existimos, mas porque escolheram não interferir? Talvez sejamos apenas uma etapa primitiva de algo muito maior. Se existem seres mais avançados do que nós, talvez sua forma de vida seja tão diferente que nem poderíamos reconhecê-los. Eles podem ter superado os limites do corpo físico, da linguagem ou até da própria matéria. Talvez vivam de forma coletiva, pensem em outro tipo de tempo, ou habitem dimensões que ainda nem conseguimos imaginar. Para uma civilização assim, observar a Terra seria como olhar o passado distante da própria evolução. É possível que, diante de tanta diferença, eles escolham o silêncio não por desprezo, mas por respeito. Afinal, interferir em algo tão jovem pode mudar tudo antes da hora certa. Se seres inteligentes realmente existem em algum lugar do universo, por que não tentam se comunicar conosco? Uma das possibilidades é simples: talvez tentaram, mas nós não soubemos interpretar. Outra hipótese é que eles tenham consciência do impacto que isso causaria na nossa civilização. A história mostra que, quando culturas muito diferentes se encontram, quase sempre há conflito, medo ou destruição.
Talvez o silêncio seja uma forma de proteção, não só para eles, mas para nós. Pode ser que estejam esperando que a gente evolua, que aprenda mais sobre nós mesmos antes de dar esse próximo passo. Existe uma hipótese que intriga muita gente, e se eles já estiverem aqui, vivendo entre nós, disfarçados de humanos? Parece coisa de ficção, mas levanta uma pergunta curiosa. Se uma civilização avançada quisesse nos estudar de perto, talvez o melhor jeito fosse se misturar. Observar nossos hábitos, entender nossas emoções, ver como lidamos com o medo, a curiosidade, a fé. Se isso for verdade, então o contato já teria acontecido, só que de forma silenciosa, oculta, sutil. Nesse cenário, talvez a grande revelação não venha de fora, mas de alguém que sempre esteve por perto. E se tudo isso, a Terra, o universo, nós, fizer parte de algo maior, uma espécie de experimento que nem conseguimos compreender, pode parecer exagero, mas já vivemos dentro de sistemas que não questionamos. Nascer, crescer, trabalhar, seguir regras. Tudo isso faz parte de um jogo que aceitamos sem entender quem criou. Agora imagine esse jogo em escala cósmica. E se nossa existência estiver sendo observada, registrada, analisada por inteligências superiores? Talvez o que chamamos de realidade seja só uma pequena parte de algo muito mais complexo. E o mais intrigante, talvez nunca saibamos. Nem toda forma de vida que existe, se existir, precisa ser amigável. Na Terra, a competição entre espécies faz parte do ciclo natural. E se lá fora for igual? Costumamos imaginar seres avançados como sábios e pacíficos, mas evolução e bondade não são a mesma coisa. Uma civilização mais poderosa poderia simplesmente ignorar nossas emoções, leis ou direitos. Para eles, poderíamos ser irrelevantes ou até um obstáculo. Talvez o silêncio deles seja cautela ou desprezo. Não sabemos. E talvez seja por isso que o universo parece tão quieto. Às vezes, o silêncio é o som da prudência. Assim como na Terra enfrentamos guerras, disputas e destruição, é possível que outras civilizações pelo universo passem pelos mesmos desafios. Avanço tecnológico não garante a harmonia ou bondade. O planeta Krypton, da ficção, simboliza essa realidade, uma sociedade altamente desenvolvida, mas que não conseguiu evitar sua própria queda. Se seres inteligentes lá fora existirem, podem estar lidando com conflitos internos ou ameaças que desconhecemos. Isso pode explicar o silêncio do cosmos. Talvez o universo seja um lugar muito mais complexo e até perigoso do que imaginamos. Alguns especulam que, se uma civilização avançada quisesse vir à Terra, talvez fosse para conquistar recursos que nosso planeta oferece. Água, minerais ou até o próprio solo fértil. Em um universo onde a sobrevivência pode ser uma luta constante, a Terra poderia ser um alvo valioso. Outra possibilidade é que seres alienígenas busquem um novo lar. Se o planeta deles estiver morrendo ou enfrentando alguma crise, talvez estejam procurando um lugar habitável para sua espécie. Nesse caso, a Terra não seria apenas um recurso, mas uma nova chance de sobrevivência. Mas invadir um planeta tão complexo quanto a Terra não seria uma tarefa simples. A vida aqui é diversa e resistente. E a humanidade, apesar de suas falhas, é capaz de se unir diante de uma ameaça externa. Talvez essa força de adaptação seja o maior desafio para qualquer invasor. A origem do universo ainda é um dos maiores mistérios da ciência. A teoria mais aceita é a do Big Bang, uma explosão cósmica que teria dado início a tudo que conhecemos. Mas o que havia antes disso? Por que o universo surgiu? E por que com as condições exatas para permitir a existência da vida? Essas perguntas continuam sem resposta. Entender de onde viemos é parte do mesmo impulso que nos faz olhar para o céu em busca de outros mundos. No fundo, a busca por vida extraterrestre também é uma forma de tentar entender a nós mesmos e o que significa existir nesse vasto desconhecido. Segundo a teoria do Big Bang, o universo surgiu há cerca de 13,8 bilhões de anos, a partir de uma explosão cósmica que expandiu o espaço e deu origem à matéria, à energia, ao tempo e ao próprio espaço como conhecemos. Desde então, estrelas nasceram, galáxias se formaram e planetas surgiram. A Terra só apareceu bilhões de anos depois. Isso levanta uma pergunta inevitável: será que em algum canto do universo a vida começou antes da nossa? Se a evolução em outro planeta tiver começado milhões ou até bilhões de anos antes, é possível que existam seres muito mais avançados do que nós.
Nessa escala de tempo, nós poderíamos ser os recém-chegados, e eles, os veteranos do cosmos. Um dos locais mais misteriosos quando o assunto é vida extraterrestre é a Área 51. Localizada no deserto de Nevada, nos Estados Unidos, essa base militar sempre chamou atenção pelo alto nível de sigilo e pelas teorias que surgiram ao redor dela. Durante décadas, o governo americano negou até mesmo sua existência. Só isso já foi o suficiente para alimentar suspeitas. Muitos acreditam que o local guarda restos de naves não identificadas, tecnologia alienígena ou até evidências de contato com seres de outro planeta. Oficialmente, é apenas um centro de testes aéreos. Mas o mistério continua. E talvez o fascínio em torno da Área 51 não esteja nas respostas que ela dá, mas nas perguntas que ela nunca esclareceu. Quando se fala em vida extraterrestre, um dos maiores obstáculos não é a falta de provas, mas o excesso de informações contraditórias. A internet está cheia de relatos, vídeos e teorias. Mas como separar o que é real do que foi inventado? Em muitos casos, o segredo pode ser mais útil do que a verdade. Manter a dúvida viva pode ser uma forma de controle. Seja por governos, empresas ou até indivíduos, esconder ou distorcer informações cria um terreno onde tudo é possível e nada é confiável. Talvez parte da verdade já tenha aparecido, mas foi enterrada no meio do ruído. A história mostra que, muitas vezes, o medo do desconhecido pode levar a decisões extremas. Em 1997, um grupo acreditou que uma nave alienígena seguia um cometa visível da Terra. Convencidos de que aquilo era um sinal, tomaram medidas trágicas, acreditando que seriam levados para outro plano de existência. Esse tipo de reação mostra como o ser humano, diante do que não entende, pode misturar fé, desespero e esperança de forma perigosa. O espaço desperta curiosidade, mas também medo. E quando o mistério encontra a fragilidade humana, o resultado pode ser imprevisível. Mesmo sem sair do nosso sistema solar, já existem lugares que levantam suspeitas sobre a possibilidade de vida. Um dos exemplos mais intrigantes é a Europa, uma das luas de Júpiter. Sob sua superfície gelada, acredita-se que exista um vasto oceano subterrâneo, escuro, isolado, mas com potencial para abrigar formas de vida. Não estamos falando de criaturas inteligentes, mas de organismos simples, como bactérias ou seres microscópicos. Ainda assim, encontrar vida em um lugar tão distante da Terra seria revolucionário. Mostraria que a vida pode surgir mesmo em ambientes extremos e que talvez o universo seja mais vivo do que imaginamos. Com o avanço dos telescópios espaciais, cientistas já identificaram milhares de exoplanetas, mundos que orbitam estrelas distantes. Alguns deles têm características parecidas com a Terra, tamanho semelhante, composição rochosa, o mais importante, estão localizados na chamada zona habitável, onde a temperatura pode permitir a presença de água líquida. Um desses planetas, chamado Kepler 452b, foi apelidado de prima da Terra por causa das semelhanças. Mas mesmo com essas descobertas promissoras, ainda estamos longe de saber se esses planetas realmente abrigam vida. São distantes, misteriosos e, por enquanto, silenciosos. Mas só o fato de existirem já nos mostra que talvez a Terra não seja tão única assim. Com tantos planetas parecidos com a Terra sendo descobertos, é natural se perguntar por que nenhum deles respondeu. Porque, até agora, tudo o que recebemos do universo é silêncio. Uma das possíveis respostas está na distância. Muitos desses mundos estão tão longe que levaria séculos, ou até milênios, para uma mensagem nossa chegar até lá, e mais milênios para uma resposta voltar. Outra possibilidade é que a vida esteja lá, mas em formas que não conseguem, ou não querem, se comunicar conosco. O universo pode estar cheio de sinais, que simplesmente ainda não sabemos como decifrar. A existência da vida na Terra pode ser uma raridade cósmica, um acaso tão improvável que talvez nunca mais tenha se repetido em lugar nenhum. Uma combinação exata de elementos, distâncias, temperaturas e tempo. Se for assim, somos uma exceção no universo. Um milagre isolado em meio ao silêncio infinito. Mas e se for o contrário? E se a vida for uma regra, não uma raridade? Talvez ela esteja em toda parte, escondida em formas que ainda não reconhecemos. E a pergunta não seja mais estamos sozinhos, mas porque ainda não aprendemos a enxergar o que já está aí. Existe uma teoria que sugere que a vida na Terra pode ter vindo do espaço, carregada por meteoros ou cometas que atingiram o planeta há bilhões de anos. Pequenos fragmentos contendo moléculas orgânicas, talvez até formas microscópicas de vida, viajando por incontáveis anos até cair aqui.
Se isso for verdade, então não estamos apenas procurando vida fora da Terra, nós somos essa vida. Filhos de um universo que semeia mundos através das estrelas. Nesse cenário, os alienígenas não são visitantes, eles podem ser nossos ancestrais distantes, espalhados pelos cosmos em rochas incandescentes. Talvez, no fim das contas, o universo seja mais do que um espaço a ser explorado, talvez ele seja um espelho. Um reflexo do nosso desconhecimento, dos nossos medos, da nossa curiosidade. A busca por vida fora da Terra pode ser, na verdade, a tentativa de entender o que estamos fazendo aqui. Porque olhar para as estrelas é, ao mesmo tempo, um ato de esperança e de humildade. Cada silêncio do espaço nos devolve uma pergunta. E talvez o maior contato que possamos fazer agora seja com a própria consciência humana. Enquanto seguimos procurando por eles, seguimos tentando encontrar a nós mesmos. Einstein, considerado um dos cientistas mais inteligentes, já errou. E isso foi comprovado conforme fomos aprendendo mais. Nós vamos avançando. Os céticos precisam perceber isso sobre o fenômeno OVNI. Não querem que acreditem que é alienígena, mas há uma possibilidade de ser. Se você chegou até aqui, obrigado por acompanhar essa jornada pelo desconhecido. O universo pode ser imenso, misterioso e silencioso, mas juntos, seguimos buscando respostas, ou pelo menos, perguntas melhores. Se você gosta de reflexões como essa, aproveita e se inscreve aqui no Suprema Verso. Tem muito mais conteúdo para quem gosta de pensar fora da caixa. Aliás, se ainda não viu, já tem vídeo no canal comparando o criacionismo e o evolucionismo, uma análise profunda sobre duas visões de origem da vida, e também um episódio especial sobre a Torá, a Bíblia e o Alcorão, mostrando o que essas três tradições têm em comum e o que as diferencia. Dá uma olhada lá depois, e até o próximo vídeo. O pensamento não para, e o universo também não. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough, wanna hate this, I'll always show up